Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal Gospeltech 316, Alessandro Moraes. Bom pessoal, hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de número 5, porque na semana passada nós vimos aí praticamente até metade, porque nós tínhamos bastante versículos da Bíblia para podermos estar encaixando o contexto e poder estar estudando melhor a palavra de Deus, entendendo melhor o significado de cada coisa. Então, por isso, não deu tempo de acabar toda a aula, a lição de número 5. Então, nessa aula de hoje, nós estaremos acabando, finalizando a lição de número 5 e entrando na lição de número 6. Tá ok, pessoal? Então, nessa aula nós vamos misturar um pouquinho da aula 5 com a aula 6. Bom, espero que vocês tenham passado uma ótima semana na presença de Deus, na presença do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, em comunhão com o Espírito Santo, tendo aquela amizade, sabe, tendo aquela aproximação com o Espírito Santo de Deus, aonde você sempre quer senti-lo na sua vida, você quer que ele te ajude a tomar suas decisões desde a hora que você levanta até a hora que você vai dormir. Então, espero que nossa semana tenha sido muito abençoada por Deus, tá? Pessoal, antes de irmos diretamente para a aula, só comentar com vocês que essa semana toda nós tivemos aí esse conflito que está havendo entre Israel e entre o Hamas, né? Então é um conflito aí que já dura alguns dias, mais de uma semana. É um conflito que está se tornando perigoso numa visão mundial. Foram disparados aí mais já de 2.000 mísseis, né, contra Israel. Israel está agindo com suas estratégias, com a sua inteligência e, enfim. Segundo alguns canais que eu sigo, algumas pessoas que passam feedback do que está acontecendo, se espera que em mais uma semana o cessar-fogo se torne algo real. Agora, há condições, há chances de se transformar isso numa terceira guerra? Tem chances, né? Chances remotas, mas tem. Mas para isso, as grandes potências mundiais teriam que se envolver também, né? Quando eu falo em grandes potências mundiais, é lógico, Estados Unidos, Rússia, China, né? Turquia, Irã e por aí vai, tá, pessoal? Mas vamos ficar de olho, porque como nós sabemos, Israel é a figueira, né? A figueira que o Senhor Jesus falou que era para nós ficarmos de olho na figueira, seria um dos sinais dos últimos tempos. E essa figueira está bem agitada, está florescendo, muitas coisas estão acontecendo. O relógio escatológico, como a gente sempre fala, não tem mais volta, já entrou num tempo acelerado e muito em breve aí eu creio que nós teremos várias e várias mudanças e coisas acontecendo, né? Coisas não, profecias bíblicas realmente se cumprindo, tá ok? Por isso que esse curso que nós estamos estudando aqui de escatologia bíblica é algo bem importante para mim e bem importante para você também, né? Nós iremos, através desse curso, ter aí a noção sobre várias coisas do que ainda vai acontecer. Só peço a vocês, né, um pouco de paciência, porque cada vez que eu vou preparar uma aula aqui desse curso é um aprendizado. Eu posso declarar com toda humildade que nesses 20 anos que eu tenho de conversão do Evangelho, já mudei algumas vezes de opinião escatológica, né? Não do essencial, não de duvidar da salvação de Cristo, não de duvidar da segunda vinda de Cristo e nada disso, da vida eterna, nada disso. Isso é uma coisa que é base para todo cristão, né? E ponto. Eu falo mudanças quanto o período da tribulação, o período da ressurreição, aonde nesse intervalo entre a morte e a ressurreição, a gente fica descansando, dormindo, a gente fica consciente,
todos esses fatores, Cristo, né? Cristo volta quando? Para resgatar a sua igreja. Cristo volta antes de começar a tribulação, volta no meio da tribulação, volta depois da tribulação. Então, são assuntos de difícil interpretação, né? Eu poderia dizer que, assim como eu aprendi, a própria palavra de Deus nos dá base para termos essas interpretações diferentes. E aí vai muito daquilo que você tem estudado, muito daquilo que você tem ouvido e muito daquilo que Deus tem colocado em seu coração. Então, já é difícil nós ministrarmos aulas da palavra de Deus, das coisas que já aconteceram. Né? Como foi o caso do curso Alicerces Firmes, que nós vimos eventos bíblicos que aconteceram. Né? Criação do mundo, uma coisa que aconteceu. Então nós estamos vendo, é palpável. Né? O evento do dilúvio aconteceu. A saída do povo judeu, o povo de Israel do Egito, né, aconteceu, a abertura do Mar Vermelho, e assim por diante, né, a vida de Cristo, a crucificação de Cristo, tudo isso que nós já ensinamos no curso Alicerces Firmes já aconteceu. Agora imagina você explicar, você dar aula sobre algo que ainda vai acontecer, algo que está no futuro, algo que nós não sabemos exatamente como vai funcionar, né? Como vai acontecer e de que maneira. Então é um assunto muito complexo, um assunto muito delicado. Como eu falei desde o início da primeira aula aqui, que eu em todas as lições eu vou tentar ser o menos imparcial, né, possível, tá? Eu vou tentar colocar minhas opiniões, a minha linha de visão, somente quando não tiver jeito, né? Quando tiver que opinar em alguma coisa, eu vou opinar realmente. Mas enfim, não me julguem, né? Se vocês quiserem, quem estiver assistindo e quiser colocar nos comentários do vídeo alguma crítica, seja ela a favor ou contra, alguma pergunta, alguma dúvida, eu estou aqui para poder discutir com vocês, né? Lógico, de forma racional e sempre baseado aí na palavra de Deus. Tá bom, pessoal? Mas é isso aí. Não é fácil ensinar escatologia, né? E a gente tem que buscar bastante informação, se aprofundar bastante e ter aí bastante dependência do Espírito de Deus. Mas vamos seguir em frente, né? Que a gente vai chegar lá com toda certeza e o essencial, pelo menos o essencial, nós vamos estar aprendendo. Nesse tempo que nós estamos vivendo, é muito importante a gente saber sobre escatologia, tá ok? E se vocês quiserem ficar por dentro de tudo que está acontecendo, né, com esses conflitos em Israel, o que tem acontecido no mundo quanto à geopolítica e tudo mais, eu já deixei nos outros vídeos aqui. É o canal que eu sigo, né, do YouTube, do irmão Rafael Bittencourt. Ele é um carioca, tá lá, e assim, é um estudioso, e ele busca informações e faz estudos em cima dessas informações, e enfim, o cara é sensacional. Não conheço ele pessoalmente, tá, pessoal? Mas eu recomendo o canal dele, Rafael Bittencourt, tá bom? Então vamos lá, pessoal. A nossa lição de hoje, né, vai ser a continuação da lição 5, Doutrina da Morte, parte 2. Vamos finalizar ela hoje. E nós vamos estar entrando também aí na lição 6, que é o estado intermediário dos mortos, né? Que é um assunto bastante polêmico também. O que acontece com as pessoas depois que morrem? É um assunto bastante polêmico, tá, pessoal? Bom, vamos estar orando, primeiramente, né, como a gente sempre faz, pedindo a orientação aí de Deus, do Espírito Santo sobre nossas vidas. Pai amado, Senhor Todo-Poderoso, nós te agradecemos por mais essa noite, te agradecemos, Senhor, por mais esse estudo, te agradecemos, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui, ó Pai, o Senhor tem nos protegido, nos guardado, sustentado as nossas vidas e nos livrado de todo mal, ó Deus. Pai, que o Senhor possa nesse momento ficar conosco, teu Santo Espírito possa falar em nossas vidas, ó Deus. Que o Senhor venha nos dar discernimento, Pai. Que o Senhor venha tirar as dúvidas dos nossos corações.
Que a tua palavra, Senhor, como sempre, possa ficar gravada, Senhor, na nossa mente, nas tábuas do nosso coração, ó Deus, para que nós possamos vivê-la, Senhor, no dia a dia da nossa vida e também possamos, ó Pai, ter a certeza que ela vai acontecer, ó Pai, e assim poder explicá-la e ensiná-la às outras pessoas que estiverem ao nosso redor, ó Deus. Que nós possamos compartilhar do Evangelho, Senhor, da salvação. É o que nós te pedimos e agradecemos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Beleza, pessoal? Então, só não esquecendo, se você gostar dessa lição, deixe seu like aí no vídeo, né? Se você é uma pessoa que está chegando agora, se inscreva no canal Gospel Tech 316, Alessandro Moraes, e não esqueça de ativar os sininhos de notificações para você sempre ser avisado quando eu lançar um vídeo novo. Bom, pessoal, então vamos lá. A aula passada nós começamos aí vendo, né, só para dar uma recapitulada, o que é a morte, né? O que é a morte? A morte é a recompensa, a morte é o salário pelo pecado. Então, desde o início da humanidade, lá com Adão e Eva, os primeiros que erraram, os primeiros que pecaram, então eles receberam a morte como pagamento pelo erro deles, certo? Então nós vimos aí que a única maneira de nós nos livrarmos da morte é através do que? Da fé em Cristo. Porque Cristo, na cruz do Calvário, venceu a morte. Então, se hoje nós acreditarmos fielmente em Cristo como sendo nosso único e fiel Salvador e na palavra de Deus e procurar a cada dia viver em santidade, né? O que é viver em santidade? É viver em obediência a Deus. Então, nós teremos aí, como nós temos estudado, o livramento da morte, tá, pessoal? Da morte eterna. E nós vimos também aí sobre os tipos de morte, né? Que é a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Aqui está 4 tipos, mas não é 4 tipos não. Não, 4 quer dizer, não é 4 tipos, né? Capítulo, não é capítulo, é tópico, né? Tópico 4, tipos distintos de morte, que são 3 tipos aí, tá? E para resumir, né? Resumir, eu acho que o negócio que eu bolei aqui, que deve ter ficado bem legal, e talvez você vai entender melhor. Esses 3 tipos de morte, que é física, espiritual e eterna, né? Eu bolei aqui um fluxograma, né? Quem conhece aí um pouco de administração de empresas, de programação, sabe o que é um fluxograma, certo? Então, vamos lá. O que é esse fluxograma aqui? Então, inicia-se por aqui, tá? Então, nós temos primeiro o que? O nosso nascimento natural, né? Quando nós nascemos ali do ventre da nossa mãe. E depois disso, né? Eu nasci e tal, estou vivendo, né? Mas eu começo vivendo, mas eu estou morto espiritualmente, né? Fisicamente estou vivendo, estou vivo, mas espiritualmente estou morto. Por quê? Porque ainda não aceitei a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Então, vivo morto. Chega a determinado ponto das nossas vidas que nós conhecemos a Cristo e a sua palavra, a Bíblia, tá, pessoal? Normalmente todas as pessoas, pelo menos aqui, brasileiras, já ouviram falar de Cristo, já ouviram falar da salvação, já ouviram falar da palavra de Deus. Aí você pergunta para mim, mas aquelas pessoas que moram em lugares remotos, que são tribos indígenas, que têm outras culturas que nunca ouviram. Bom, se realmente nunca ouviram, né, falar de Cristo, Deus vai sim ter um julgamento diferenciado para eles, tá? Não me perguntem qual vai ser esse julgamento, mas eu creio que vai ter um julgamento diferenciado. Mas eu acho, na minha opinião, que, olha, do jeito que nós estamos com as telecomunicações hoje em dia, a internet chegando praticamente em todos os lugares, muitas e muitas informações que circulam pela internet, muito difícil alguém não vir a conhecer a Cristo e sua palavra, tá ok, pessoal?
Mas chega a determinado ponto na nossa vida que nós conhecemos Cristo e Sua palavra, né? E quando nós conhecemos Cristo e Sua palavra, nós temos que tomar uma decisão, tá? Então, qual é a decisão que nós temos que tomar? Eu me arrependi verdadeiramente e me converti, ou seja, eu aceitei a Jesus Cristo na minha vida como Senhor e Salvador, me arrependi de todos os meus pecados, tá? Ou seja, não tenho mais prazer pelo que eu fazia antes, as coisas erradas que eu fazia antes, e aí sou um novo convertido. Qual foi a minha decisão? Se sim, né? Então, se eu me arrependi verdadeiramente e aceitei a Cristo verdadeiramente, não só da boca para fora, mas de coração, então eu vou tomar este caminho aqui, né? A partir do momento que eu aceito a Cristo na minha vida, que eu vou ter o nascimento espiritual, tá, pessoal? Eu vou ter o nascimento agora da água e do Espírito, como diz em João. Então agora eu passo a ter uma comunhão com Deus. Por que, que agora eu tenho uma comunhão com Deus? Através de Jesus Cristo e o seu sacrifício. Né? O único meio de nós chegarmos a Deus é através de Jesus. Então, por isso que eu passo a ter uma comunhão com Deus. E começo agora, aqui eu estava morto espiritualmente. Agora eu começo a viver espiritualmente. Né? Eu estou vivo espiritualmente. E começo a ter, né, uma vida em santidade. Eu começo a deixar as coisas erradas para trás e viver para aquilo que é novo, né? Viver para aquilo que Deus quer que eu viva, tá? Bom, então agora eu aceitei a Cristo, né? Eu vivo espiritualmente, ando em santidade, só que chega um momento, né, da minha vida que eu vou passar pela morte física. OK, pessoal? Pela morte física. Bom, quando eu morri fisicamente, o que vai acontecer? No meu caso, que eu aceitei a Cristo, eu vou para o seio de Abraão, ou céu, ou paraíso, como você preferir chamar, tá? Essas três palavras praticamente têm o mesmo significado, né? Figurativo, seio de Abraão, céu ou paraíso. E eu vou estar aguardando depois, né? Nesse estado intermediário aqui da morte, né? Depois da morte física, eu vou estar aguardando o quê? A ressurreição para o grande julgamento. Ok, pessoal? Então, depois que eu morro, né, com Cristo em minha vida, eu vou para o paraíso, o seio de Abraão. Não me perguntem, por favor, como é a vida lá, tá, pessoal? Eu não vou saber responder para vocês. Eu só sei que não é uma vida de dores e de tormento, tá? Eu creio que é um lugar de descanso, porque se nós lermos, como nós vamos ler aqui, quando Cristo fala sobre o episódio de Lázaro e o rico, nós vamos ver que Lázaro estava descansando nos seios de Abraão, enquanto o rico estava sendo atormentado no Hades, no inferno, tá ok? Então eu sei que é um lugar de descanso. E aí, quando houver a ressurreição e o grande julgamento, né, eu terei o que? A vida eterna com Cristo, tá? Vida eterna. Então veja bem, aqui eu estava morto espiritualmente. Quando aceitei a Cristo, eu passei a estar vivo espiritualmente. Né? Eu deixei de estar morto espiritualmente, que é um tipo de morte, e agora estou vivo. Aqui eu passei por outro tipo de morte, que foi a morte física, quando nós somos sepultados, enterrados, ok? E aí eu não passei pela morte eterna, ao contrário, eu passei pela vida eterna, tá? Então, esse é o caminho de quem aceita Cristo. Bom, e se nessa decisão aqui lá atrás, quando eu ouvia falar sobre Cristo, da palavra de Deus, e eu tomei a decisão de não aceitar. Eu tomei a decisão de não acreditar na palavra, não me arrepender e continuar vivendo a minha vida morto espiritualmente, tá?
Então, o que acontece comigo? Eu continuo separado de Deus pelo pecado e pela minha vida de prazeres carnais. Para mim, o que interessa é somente aquilo que dá prazer, aquilo que minha carne gosta de fazer, tá? Então, por isso que eu não aceito a Jesus, porque para mim, os prazeres que eu tenho, que satisfazem a minha carne, é maior que o prazer de viver com Cristo e deixar tudo isso para trás. Bom, mas vai chegar também determinado ponto da minha vida aonde eu estou morto espiritualmente e eu vou passar por outro tipo de morte, que é a morte física, tá? Vou ser sepultado, vou ser cremado, ou seja, vou ser enterrado. Ok, pessoal? Morte física. E aí, quando eu morrer fisicamente, sem ter Cristo, o que vai acontecer? Eu vou para o lugar de descanso? Não, né? Eu vou para o inferno, também conhecido como Seol ou Hades, né? Sheol, Hades ou inferno, que é um lugar de tormento. Então, a minha dor passa a ser maior ainda aqui, tá, pessoal? Nesse lugar. E aí, eu também, assim como as pessoas que morrem em Cristo estarão descansando no seio de Abraão, as pessoas que estão atormentadas no inferno também estarão aguardando o que? A ressurreição. Né? Então, tantos aqueles que morreram, né, para Cristo, como aqueles que morreram sem Cristo, estão aguardando a ressurreição. A diferença vai ser o quê? O julgamento do justo juiz. A diferença vai ser o julgamento de Deus sobre nossas vidas. E aqueles que não forem julgados dignos da vida eterna, aqueles que não tiverem o seu nome escrito no livro da vida, o que acontecerá? Será que eles vão ter vida eterna com Cristo? Não, né? Eles vão ter o terceiro tipo de morte, né? Que é a morte eterna, tá, pessoal? É a pior morte que se pode imaginar, é a morte eterna, porque é separação eterna de Deus e é um sofrimento eterno no lago de fogo, tá? Então, a pessoa normalmente pode passar por duas mortes, que é a espiritual e a morte física, tá? Agora, a terceira morte, a pior delas, que é a morte eterna, só vai passar aqueles que não quiseram acreditar e aceitar a Cristo em suas vidas. Bom, pessoal, espero ter sido claro, né, com esse fluxograma aqui, com esse resumo que eu apresentei. E vamos continuar agora falando sobre falsas teorias, né, que a Bíblia rejeita a respeito que da morte eterna dos ímpios. Como nós vimos, os ímpios são aquelas pessoas que não quiseram saber de ter uma vida com Cristo, uma vida de santidade, tá? Então, quais são as teorias aí do mundo que nós podemos citar que os ímpios acreditam, né? E a Bíblia rejeita. Então, a primeira teoria seria a teoria universalista, né, do universo. O que é isso? Ensina que Deus é bom demais para excluir alguém. E Jesus morreu por todos, né? E por isso todos serão salvos. Ou seja, é universal. A salvação é universal. A salvação é para todos. Deus é bonzinho demais. Jesus, com o seu sacrifício na cruz, morreu por todo mundo. A gente não precisa fazer nada, porque todos serão salvos. Vamos ver o que a Bíblia diz lá em Hebreus 12:14, né? Depois Atos 16:31, Mateus 11:12 e Romanos 10:9. Vamos ler esses versículos aqui. Então, Hebreus 12:14 diz assim: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então aí já tem uma condição. Olha, se você não viver
em paz com as pessoas. E se você a cada dia não buscar a santificação, você não verá o Senhor. Então já quebra a teoria universal que todos serão salvos. Atos 16, 31. O que diz? E eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. Então é mais uma condição. Eu só vou ser salvo se eu acreditar, se eu crer, se eu tiver fé em Jesus. Mateus 11:12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os que o usam de força se apoderam dele. Ou seja, aqueles que lutam pelo reino dos céus, aqueles que não desistem diante das aflições, aqueles que não desistem diante dos problemas, das barreiras, esses que lutam, né, que se esforçam, vão entrar no reino do céu. Então você precisa se esforçar, né? Não é de qualquer maneira que você vai ganhar salvação. Você precisa ter forças para viver uma vida de santidade. E Romanos 10:9 diz assim: se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e, tem um e, né? Uma condição, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Para mim ser salvo, eu tenho que acreditar em Jesus como sendo o Senhor da minha vida e crer em todo o seu processo de salvação na cruz, que ele foi ressuscitado para me salvar. Tá ok? Então, esses foram os versículos aí. Bom, a Bíblia é clara quando nos apresenta a salvação em Cristo Jesus de forma condicional. Então, tem a condição. Se creres, atentarem, permanecerem, perseverar até o fim e obedecerdes, aí sim você será salvo. Então, essa primeira teoria universalista cai por terra, tá, pessoal? Não acreditem nisso, que Deus é bom demais para salvar todo mundo e que Jesus morreu por todos. Segunda teoria é a teoria restauracionista. Então ensina que Deus, ao final de todas as coisas, restaurará todas as coisas e todos, enfim, serão salvos, né? Então é basicamente uma teoria universalista com um acréscimo aí dessa parte que Deus vai restaurar todas as coisas, tá? Então é outra teoria, como nós já vimos lá em cima, que vai cair por terra, ok? Então, João 5, 28 e 29, Mateus 25, 45 e 46 e Apocalipse 24, 5. Vamos dar uma lida nesses versículos aí, para ver o que a Bíblia nos diz. Vamos lá. João 5, 28 e 29. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Né? Então, lembram do fluxograma que eu mostrei para vocês? Que nesse estado intermediário de morte, todos estarão aguardando a ressurreição. E aí, quando nós formos ressurretos, uns vão ser ressurretos para a vida eterna e outros ressurretos para o juízo, né? Para a perdição. Tá ok? Mateus 25, versículos 45 e 46, diz assim: então o rei responderá: em verdade lhes digo que, sempre que o deixarem de fazer a um desses meus pequeninos, na verdade, a um desses meus pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Né? Então, esse negócio que Deus vai restaurar todas as coisas e que será uma coisa só para todo mundo igual, não creia, tá? Deus é muito claro
em toda a sua palavra que existe, sim, castigo eterno, que é o lago de fogo, e a vida eterna junto com Cristo. E Apocalipse 20, versículos 4 e 5, que diz assim: Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. E vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. E estes são os que não adoraram a besta e nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Pessoal, nós vamos ver mais para frente, nas lições que ainda virão, sobre o reinado milenar de Cristo, tá? Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completasse os 1000 anos. E esta é a primeira ressurreição. Bom, pessoal, então aqui estão os versículos que nos mostram claramente, né, que não é bem assim como os restauracionistas ensinam que tudo vai ser restaurado e que tudo vai estar bem no final, né? Não vai. Nós vamos aguardar aí o julgamento de Cristo e uns vão ter a vida eterna e outros o castigo eterno, tá? Bom, terceira teoria aí, né, bastante usada aí pelos nossos irmãos católicos, é a teoria do purgatório, né? O que a teoria do purgatório ensina? Ela ensina que quando uma pessoa morre nesse mundo, tem a oportunidade de recuperação num período probatório, né? Ou seja, eu morri hoje, aí eu vou para o purgatório. E esse tempo que eu ficar no purgatório, dependendo, né, o que eu fizer lá no purgatório, eu posso ter a minha salvação recuperada. Então, quer dizer, a minha salvação não depende só da minha vida aqui na Terra, na minha vida terrena. Eu posso ter a vida que eu quiser aqui, porém, quando eu for para o purgatório, se eu resolver lá ter um arrependimento e mudar de vida, eu ainda assim serei salvo, né? Então, nesse período, a culpa dos seus pecados cometidos poderá ser aliviada, enquanto aquele pecador paga por seus pecados, tendo ainda a ajuda da oração pelos mortos, da parte dos amigos e parentes, né? Então, a igreja também ensina que, se você orar pelas pessoas que já morreram a favor delas, elas têm ainda mais facilidade no purgatório para terem os seus pecados aliviados, tá? Mas a Bíblia refuta essa teoria do purgatório. Vamos ler aí Lucas 23, 43, João 14, 6 e Lucas 16, do 19 ao 31. Então, Lucas 23, 43 diz o seguinte: E Jesus lhe respondeu: Em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso, né? Então foi aquele momento, né, no contexto lá onde Cristo estava sendo crucificado e do lado direito havia um bandido, do lado esquerdo outro bandido, e um deles, Jesus, um deles, né, pediu realmente, se arrependeu de todos os seus pecados, pediu misericórdia para Jesus, e Jesus lhe respondeu: Olha, seus pecados estão perdoados. Verdadeiramente eu lhe digo que hoje, ainda hoje, você estará comigo no paraíso, no céu, né, nos seios de Abraão. Então, quer dizer, Jesus não falou, olha, lhe digo que ainda hoje você estará indo para o purgatório, né? E espero que seus parentes orem por você, rezem por você, para você ter seus pecados perdoados lá. Não, não foi isso. Jesus falou que aquele momento está indo direto para o paraíso, direto para o seio de Abraão, tá? João 14,6 diz assim: Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Né? Então, Jesus é o único, né, que tem poder para perdoar pecados. E agora o texto de Lucas 16, 19 ao 31. E aí, é aquela, né, história que nós conhecemos, famosa da Bíblia,
no evento aonde Jesus conta sobre o rico e Lázaro. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. E havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. E ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as feridas. Então era uma situação muito complicada desse mendigo. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, e nem os de lá passar para cá. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. E Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Bom, pessoal, o que é a primeira coisa Moisés e os profetas? É praticamente o Antigo Testamento, né? São os livros de Moisés, que é o Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia, e os livros dos profetas, né? Isaías, Jeremias, enfim, todos que estão ali na Bíblia, no Antigo Testamento. Então, na verdade, Abraão estava falando para aquele homem rico: olha, se eles não crerem, né, na palavra de Deus que foi entregue a eles, que é ensinada a eles, eles não crerão em ninguém que esteja morto. Tá? E aqui nós podemos ver claramente, né, Jesus contando essa história aí. A gente classifica essa história como sendo uma história verdadeira e não somente uma parábola de Cristo. A gente entende que Cristo estava contando algo que realmente aconteceu, estava exemplificando com algo realmente que aconteceu. E aqui nós podemos ver claramente o quê? Que os dois morreram, tanto o rico como Lázaro. E podemos ver também que o rico foi para onde? Foi direto para o Seol, para o Hades, para o inferno, estava ali já sofrendo tormento, estava sendo atormentado. Enquanto Lázaro estava onde? Lázaro estava próximo de Abraão, estava descansando nos braços de Abraão. Né? E fica bem claro também que depois que nós morremos, não tem como você passar do inferno para o paraíso ou ir do paraíso para o inferno, porque existe um grande abismo entre os dois lugares, tá? Então a Bíblia nos dá toda essa explicação e fica muito bem claro para nós que a partir do momento que nós morremos fisicamente, né, que é a morte física, nós vamos ou já para o inferno ou já para o paraíso, um dos dois lugares. Não existe purgatório. A quarta teoria, nós podemos ver aqui, né, é a teoria da
aniquilação. Então, essa, por sua vez, destaca a expressão eterna perdição. E o pessoal que acredita, né, na teoria da aniquilação traduz a eterna perdição por eterna extinção, né? Então, seus adeptos costumam basear-se no texto que está em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, do 7 ao 9. Né? Vamos ler essa 2 Tessalonicenses 1, do 7 ao 9, que diz assim: E, portanto, eu quero dizer a vocês que estão sofrendo, Deus lhes dará alívio juntamente conosco quando o Senhor Jesus aparecer subitamente, descendo do céu em fogo ardente, com seus poderosos anjos, trazendo o julgamento sobre aqueles que não querem conhecer a Deus e que se recusam a aceitar o seu plano de salvá-los por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E eles serão castigados numa destruição eterna. Quer dizer, destruição eterna, uma destruição que nunca se acaba, ok? Expulsos para sempre da presença do Senhor e da glória do seu poder. Então é isso que nos ensina a 2 Tessalonicenses. Então, pessoal, utilizando esse versículo, traduz ali a destruição eterna por eterna extinção, né? Vejamos a palavra extinguir no lugar de aniquilar. Dá uma ideia que contraria a doutrina do castigo eterno como ensinado na Bíblia. Ou seja, a Bíblia ensina castigo eterno, ou seja, você será castigado eternamente. O seu castigo não terá fim. Ok, pessoal? É algo terrível, muito terrível. Enquanto o pessoal que crê nessa teoria da aniquilação, eles entendem que essas pessoas serão aniquiladas, serão extintas, não tem o castigo eterno. Serão castigados por um tempo, mas depois serão extintos. Né? A pessoa, a alma da pessoa, o espírito da pessoa não viverá mais, será extinto. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que ou teremos a vida eterna ou teremos o castigo eterno. Ok? Como está em Mateus 25, 41. Vamos ler aqui. Que diz assim: Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então aqui mais uma vez nós vemos que existe o fogo eterno, o fogo que nunca se apaga, que, lógico, foi preparado para quem? Para o diabo, Satanás e seus anjos, os demônios. Porém, aquelas pessoas que não tiverem seu nome no livro da vida, porque não acreditaram em Jesus Cristo como seu Senhor, e não seguiram os preceitos, não obedeceram a Deus, também serão jogados nesse lago junto com o diabo. Ok, pessoal? Então a Bíblia é bem clara. Isso aí, eu sei que muitas vezes esses assuntos soam de uma forma até ríspida, mas nós temos que ensinar aquilo que é a verdade, tá? De fato, o sentido real da expressão é de banimento da presença de Deus e não da extinção, como a folha de papel se extingue no fogo, ok? Então, mais uma vez, só para nós compreendermos a teoria da aniquilação, né, para quem confia nela, para quem acha que a teoria existe, é como uma folha de papel no fogo vira o quê? Se queima e se extingue. Mas não, as pessoas que não crerem em Deus, não morrerem crendo em Cristo, elas terão que o banimento da presença de Deus. Não terão mais a presença de Deus, mas não que serão extintas. Certo? Então espero ter explicado aqui. E vamos ver agora aí o que a Bíblia fala, né? A teoria bíblica. Então, primeira coisa que a Bíblia fala é a separação. Então, no grego, a palavra morte é thanatos. Né? Thanatos é morte, que quer dizer separação. Então, morte quer dizer separação. A morte separa as partes materiais
e imateriais do ser humano. Então, como eu já disse, nós seres humanos somos formados, né, nosso corpo, nossa alma e nosso espírito. Nossa alma, nosso espírito é nossa parte imaterial e nosso corpo físico, nossa parte material. Então, quando nós passamos pela morte física, Thanatos, nós temos a separação dessas partes. Então, a nossa matéria, o nosso físico, volta ao pó, né? O corpo entra em decomposição ou é cremado e volta ao pó. E a parte imaterial, né? Separa-se e vai ao mundo dos mortos, né? Seol ou Hades, onde jaz no estado intermediário entre a morte e a ressurreição, certo? Então, o que a Bíblia ensina sobre a morte dos ímpios? Quando um ímpio morre, o que acontece? A alma e o espírito é separado do corpo, o corpo, a matéria volta ao pó e o alma e espírito vai ser atormentado no Sheol, no Hades, no inferno, né? Que é o momento de estado intermediário entre a morte da pessoa, do ímpio, e a ressurreição para o grande julgamento. Então vamos ler Mateus 10, 28, Lucas 12, 4 e Eclesiastes 12, 7. Mateus 10, 28. Diz assim: Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer parecer no inferno, perecer, desculpa, os que podem fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Ou seja, que Deus está nos ensinando aqui. Não podemos ter medo das pessoas que podem nos matar fisicamente, né? Bandidos, ladrões, assassinos e tantas coisas ruins que existem nesse mundo. Mas o que verdadeiramente nós temos que temer é Deus, porque Deus, através do seu julgamento, pode fazer nossas vidas perecer no inferno, tanto a alma como o corpo, porque estaremos ressurretos, né? Quando nós estivermos ressurretos, o nosso espírito, a nossa alma vai voltar num corpo e aí essa alma, esse corpo será jogado no inferno, que é o lago de fogo, tá? Lucas 12, 4. Digo a vocês, meus amigos, não temam os que matam o corpo e, depois disso, nada mais podem fazer, né? As pessoas, nenhuma pessoa tem o poder de te julgar e dizer que se você vai ter a vida eterna ou a morte eterna. O único que pode fazer isso é Deus. Eclesiastes 12, 7. E o pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Tá? Então, o pó volta à terra, onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Então a gente pode perceber que muito no Antigo Testamento, né, o pessoal não usava quase a palavra alma e usa mais espírito, enquanto no Novo usa mais alma. Que mais? Então, a separação, né? A separação da alma, espírito do corpo, e há uma cessação. O que é uma cessação? Cessa, né? Acaba a existência da vida física, né? A vida animal, a vida física nossa acaba na morte, quando há morte física de um ímpio. Então, Mateus 2,20 diz assim: Levante-se, tome o menino e a sua mãe, e vá para a terra de Israel, porque os que queriam matar o menino já morreram, ou seja, já morreram e não podem fazer mais nada, porque está morto. Né? Nesse mundo que nós vivemos, as pessoas mortas já não podem fazer mais nada. E há um rompimento também, né? Então a morte, ela rompe as relações naturais da vida material. E não há como relacionar-se com as pessoas depois que morrem. A ideia de comunicação com aqueles que já morreram, né, não passa de uma fraude diabólica.
Então aqui nós estamos citando, né, isso porque existe, né, a religião espírita que eles utilizam muito de estarem aí conversando com os espíritos mortos, né? Mas a Bíblia é bem clara quanto a isso e nós lemos lá na história que Jesus contou sobre o rico e sobre Lázaro, que não há como voltar, né? Não há como você sair do inferno e voltar, ou como você sair dos seios de Abraão e voltar. É o que nós acreditamos que existe aí são espíritos enganadores, espíritos sim diabólicos, né? Demônios que enganam inclusive a voz, imitam as vozes de antepassados nossos, que podem aí certamente enganar as pessoas que creem nessa religião, no espiritismo, ok? Agora, você vai falar para mim, mas será que realmente um espírito não pode voltar e passar realmente uma mensagem para alguém? Olha, pessoal, para Deus, tudo é possível. Se Deus abrir uma exceção, se Deus permitir e tiver realmente algum propósito nisso, ele pode fazer, tá? Porque Deus pode todas as coisas. Mas nós temos que entender que não é o normal, não é o normal fazer isso, tá? Não é o normal. Na Bíblia, pelo que eu me lembro, nós temos aí duas situações onde pessoas que já morreram vêm se comunicar com pessoas vivas, né? Que foi quando Jesus teve o seu corpo transfigurado no monte, né? Que aí Pedro, inclusive, viu ali com ele, né? Moisés e Elias, e queria fazer uma tenda para eles, tal. E Moisés e Elias estavam mortos. E Saul, né? Também, quando ele foi consultar, né? Uma cartomante, vamos dizer assim, uma adivinhadora, e aí o espírito do antigo conselheiro dele, né? Do profeta, veio falar com ele. Então pode ser que é um assunto bem polêmico também esse, né, que gera bastante discussões. Não é o momento para nós discutirmos, mas é isso que eu estou falando. Deus pode, tá, fazer com que um espírito morto venha passar uma mensagem? Pode. Ele pode todas as coisas, desde que tenha propósito. Mas isso não é o normal. Tá ok, pessoal? Então não se deixe enganar por esses espíritos diabólicos, ok? E o que mais que causa uma morte de uma pessoa ímpia? Uma distinção. A morte causa morte física, uma distinção. Né? Então, ela começa a partir do momento que você morre, distinguir o temporal do eterno na vida humana. Então, enquanto estou vivendo aqui na Terra, a minha vida aqui é uma vida temporal. Eu sei que eu tenho um tempo de vida aqui, né? Seja ele 60, 70, 80, 90, 100 anos, mas é um tempo, então é uma vida temporal. Enquanto depois que eu morrer, isso deixa de existir, o temporal, e passa a ter a vida eterna. Né? Então, toda criatura humana não pode fugir do seu destino eterno, que é a salvação ou a perdição. Né? Só tem dois caminhos eternos que duram para sempre: salvação ou perdição. A nossa vida aqui na Terra é uma vida temporal, uma vida que tem um tempo. Mas depois disso, depois da morte física, vem então uma distinção que é a vida eterna. Ou é uma vida eterna de salvação, ou uma vida eterna de perdição. Né? Qual será a sua opção? Você aí que está acompanhando comigo essa aula, você já pensou nisso? Que depois que você morrer fisicamente, você vai ter uma vida eterna? Mas qual vai ser sua opção de vida eterna? Salvação ou perdição? Queridos, pense nisso, tá? Pense com muito carinho, com muito amor. Ore a Deus e peça para o Espírito Santo de Deus estar realmente falando ao seu coração sobre isso. Pessoal, mais uma vez, já estamos aí com 54 minutos, quase 55 de aula, tá? Eu ia começar aqui a lição número 6, falar sobre o estado intermediário dos mortos, mas vamos deixar aí somente para a próxima aula. Né? Então, aquela ideia de aula 5, aula 6 não deu certo. Mas, enfim, nós finalizamos aqui
a nossa aula é número 5. E eu creio também que a nossa aula número 6, nós vamos ter que fazer aí em 2 partes, porque é uma lição bem grande também, ok? Mas tá bom. O importante é que nós estamos aí aprendendo juntos a cada semana. Eu creio que Deus está acrescentando às nossas vidas muita sabedoria e nos ensinando de acordo com a palavra dele. Tá ok, pessoal? Vamos estar orando para finalizar? Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos, nós exaltamos o seu lindo e maravilhoso nome, Senhor. Nós cremos, Senhor, que tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e cremos que a cada momento o Senhor está cuidando das nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui, Pai, o Senhor tem nos carregado em teus braços fortes, teus braços de amor, ó Deus. E até aqui o Senhor tem ministrado em nossas vidas o teu perdão, a tua misericórdia, a tua graça e o teu amor, ó Pai. Continua, Senhor, nos abençoando. Nos dê uma ótima semana na tua presença. Continua nos livrando de todo mal, toda doença, enfermidade, ó Pai. Todo roubo, assalto, furto, Senhor. Todo perigo escondido, ó Pai. Abençoa nossas vidas, nossos familiares, Senhor. Nosso emprego, Senhor. Em nossa casa, enfim. A todos que estão ao nosso redor. Que o Senhor possa nos usar, ó Deus, realmente como sal da terra e luz do mundo, ó Pai, que possamos fazer a diferença neste mundo para as pessoas. É o que nós te pedimos e agradecemos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. É isso aí, pessoal. Então, se você gostou, mais uma vez, deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu e ative o sininho de notificações. E o mais importante, compartilhe essas aulas com outras pessoas, porque o objetivo desse canal é poder ensinar a palavra de Deus para o maior número de pessoas, tá? Então, continue, Deus continue abençoando vocês. Até a semana que vem. Um grande beijo para todos. Tchau.